A verdadeira adoração. Este é o tema do nosso estudo bíblico desta semana. Nosso estudo, como você sabe, é baseado na publicação da revista que é editada pela CPAD. É a lição de número 3, para esse dia 20 de abril de 2025. E mais uma vez eu peço a Deus que nos ajude a entender o que precisamos aprender. Nosso texto começa mais uma vez em João 4, 23 e 24, diz assim: Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. De acordo com os ensinamentos de Jesus, a adoração deve então ser realizada em espírito e em verdade. E olha, adorar em espírito é adorar com sinceridade e com o coração quebrantado. Adorar em espírito significa que a nossa adoração vem vindo aqui, do fundo do coração. A palavra espírito aqui se refere à nossa natureza interior, ao nosso eu. A nossa adoração não pode ser um ritual, uma coisa vazia, aquela coisa repetitiva. Uma olhadinha aqui em Salmo 51, 17, que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito de humildade, um coração humilde e arrependido. Nunca rejeitará o Senhor. Se tem uma coisa que, como seguidores de Cristo, nós devemos fazer, é examinar o nosso coração antes de chegar diante de Deus para adoração. A adoração, seja na igreja, em qualquer lugar, deve ser feita para glorificar a Deus e não para ser visto pelos outros. A adoração verdadeira é aquela que está de acordo com o que Deus revelou sobre Ele mesmo. A gente não pode adorar a Deus de maneira verdadeira se não conhecer o Deus que está escrito aqui na Bíblia. A nossa adoração deve ser baseada pela verdade das Escrituras. Por exemplo, lendo em Mateus 15, 9, está escrito assim: em vão me adorem, são coisas que são mandamentos de homens. Jesus disse isso para repreender quem usava tradições como desculpa para quebrar os mandamentos de Deus. Na verdade, ele estava criticando a hipocrisia de quem honrava a Deus com os lábios, mas não com o coração. Vamos pegar o texto completo, que diz assim: este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Conforme ele está em Mateus 15, versículos 8 e 9. Já em carta aos Colossenses, Paulo escreveu o seguinte, Colossenses 3,16: que a mensagem de Cristo habite ricamente em vocês, ensinam e instruam os outros com toda a sabedoria. Façam isso louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e cante com o coração cheio de gratidão para com Deus. Que a mensagem de Cristo habite ricamente em vocês, ensinem e instruam uns aos outros com sabedoria. Palavras de Paulo. E com isso, Paulo quis dizer que é preciso viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Nós precisamos aprender da palavra de Deus para entender como Ele deseja ser adorado. A Bíblia, ela deve ser o nosso guia para as nossas práticas de adoração. Você até pode me perguntar como é que nós vamos adorar, como devemos adorar. Olha, a adoração não está limitada a um local específico como no Antigo Testamento. Hoje os verdadeiros adoradores podem adorar a Deus em qualquer lugar. Lá no Antigo Testamento, a adoração era feita no tabernáculo ou no templo em Jerusalém. Nos tempos de Moisés, Deus ordenou a construção do tabernáculo para ali ser um lugar de encontro dele com o povo. Confere aqui em Êxodo 25, versículos 8 e 9, que diz assim, Êxodo 25, 8 e 9, diz assim: diga ao povo que faça para mim um santuário, para eu habitar no meio deles.
Façam tudo conforme o modelo da tenda sagrada e dos utensílios que eu vou lhe mostrar. Então Deus orientou como Moisés deveria fazer naquele tabernáculo. O livro do Deuteronômio nos apresenta as recomendações de Moisés aos israelitas sobre alguns erros na adoração a falsos deuses. Diz o texto: procurem o Senhor, o Deus de vocês, só no lugar que Ele escolher, dentre todas as tribos. Ali será o lugar onde o seu nome irá habitar. Portanto, só nesse lugar deverão ir adorar. E é para lá que devem levar as ofertas queimadas, os sacrifícios, a 10ª parte do que ganham, as contribuições, as promessas, as ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os animais. Muito tempo depois, o rei Salomão construiu o templo em Jerusalém, que se tornou o principal local de adoração, e pediu para Deus cuidar daquele lugar. Está anotado no 1 Reis, capítulo 8. Diz ali o texto. Ele pediu para Deus: mantenha o seu olhar neste templo dia e noite, porque o Senhor disse sobre esse lugar: ali se dará honra ao meu nome. Ouça o seu servo quando ore voltado para este lugar. Ouça quando o seu povo Israel, o seu servo, pedirem o seu favor nesse lugar. Por favor, nos escute. Embora o Senhor habite nos céus, ouça-nos e perdoe-nos. Para os judeus, o único local certo para adorar a Deus era Jerusalém. Já os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Isso criava um conflito com os judeus. Mas Jesus nos ensina que a adoração não está presa a um templo, um prédio. Não. Jesus, ele disse à mulher samaritana que a hora estava chegando e que a adoração não seria mais em Jerusalém ou no Monte Gerizim, mas em espírito e em verdade. A adoração não depende de um local específico, mas de um coração sincero e uma vida com Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vamos dar para conferir aqui em Atos 17, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então isso significa que Deus não está restrito a um templo ou igreja, Ele está presente em todos os lugares. O templo de Deus hoje não é um edifício, mas é o próprio corpo dos cristãos, onde o Espírito Santo habita. Diz o texto em Coríntios, 1 Coríntios 3,16, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Ainda é a igreja, mas é preciso saber que é importante participar da adoração na igreja local, na sua comunidade, ou seja, comunhão com os irmãos. Em Hebreus 10:25 diz assim: não podemos abandonar, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, vamos animar uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Em Atos 16:25, Paulo e Silas, mesmo estando presos, adoravam a Deus, mostrando que a adoração não depende das circunstâncias. A verdadeira adoração começa com o coração temente a Deus. O próprio Jesus, quando estava pertinho da hora dele, orou lá no Getsemane e disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. A adoração verdadeira, ela exige santidade. Deus é santo e requer que seus adoradores também sejam santos. O verdadeiro adorador, ele deve rejeitar o pecado e buscar pureza moral e espiritual. A santidade, ela se reflete em pensamentos, em palavras, em atitudes. Então nós devemos depender do Espírito Santo para viver uma vida santa, pois ele, o Espírito Santo, nos capacita a vencer o pecado. O verdadeiro adorador não se limita a momentos específicos de culto,
mas ele tem fome e sede de Deus diariamente. O Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. A verdadeira adoração é um relacionamento sincero e profundo com Deus. Jesus ensinou que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então isso significa que a adoração deve ser sincera, baseada na palavra de Deus e tem que ser vivida diariamente. Sejamos então verdadeiros adoradores, vivendo para glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Para encerrar, voltando para o texto da mulher samaritana, a conversa que Jesus teve com a mulher de Samaria revela a dedicação e o propósito do Pai Celestial, bem como o próprio desejo dele, Jesus, de conduzir essa pessoa à vida eterna. A vontade de Jesus era salvar os perdidos. Para Jesus, isto era infinitamente mais importante do que a comida e do que a bebida. Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Ao nosso redor, tem muitas pessoas dispostas a ouvir a palavra de Deus. E nós devemos falar para elas da necessidade espiritual que todos temos e que Jesus, nós temos a necessidade de Jesus e que Ele pode satisfazer essa nossa necessidade. Em João 4,14, a água dada por Cristo para aquela mulher significa vida espiritual. Então, para usufruir dessa água viva, é necessário que a pessoa beba. Esse beber não é um ato único e momentâneo, mas sim um beber progressivo, repetitivo, beber todo dia. Para beber a água da vida, é necessário que a gente esteja junto à fonte da água da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Ninguém pode continuar bebendo da água da vida ficando distante da fonte. Quem tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.